Sejam todas muito bem-vindas a essa aula de cura do ancestral, aula especial do Pai. Hoje nós vamos trabalhar o Pai e vamos também trabalhar o poder das meditações. Então, nós vamos fazer uma sequência de meditações para trabalhar a nossa energia interna. Olhar para dentro, olhar para o nosso Pai, principalmente. Como nós estamos no mês dos pais, nada mais justo do que fazer essa aula especial dos pais, para que a gente possa olhar para essa relação com o nosso pai. E quando eu falo olhar para o pai, é olhar para o pai internamente, o sentimento que nós temos em relação ao pai, o que ficou guardado, o que ainda carregamos em relação ao nosso pai, para que a gente possa, de fato, ir para a vida, tomar a ação, aprender a nos dar limite, a dar limite aos outros, porque tudo isso vem da força do Pai em nós. A força do masculino é a força da ação, da prosperidade, do dar limite, da ordem, do progresso. Eu quero te convidar a fazer uma viagem para dentro hoje, uma viagem profunda para dentro. É o ventre onde as histórias as nossas histórias e as histórias dos nossos ancestrais começaram. E para o coração que ainda pede cura, que ainda pede um olhar, uma liberação daquilo que ficou ainda, pensamentos, sentimentos, exigências, faltas. Tudo isso, em cada aula, a gente vai trabalhando as posturas internas, para que a gente possa andar aqui fora de uma maneira mais inteira. Então, nessa vivência, nós vamos limpar memórias ancestrais que carregamos no ventre e no subconsciente, sobre relacionamentos frustrados, reações de dor em relação ao masculino e padrões inconscientes que ainda influenciam as nossas vidas. Então, hoje nós vamos falar sobre algo que pode estar aí invisível, travando a tua vida, os teus relacionamentos, a tua prosperidade, que é a relação com o Pai. E a relação com o Pai trava a relação com o masculino, todos os masculinos, inclusive o masculino dentro de nós, porque nós somos metade pai e metade mãe, energia feminina e energia masculina. Então, se eu tenho problemas com o pai ainda, que inconsciente, eu travo esse lado do masculino em mim, a energia do masculino em mim, que é da ação, da proteção, do prover, de proteger, de cuidar, do ir para a vida e realizar, certo? Então, tome uma respiração profunda aí e começa a sentir o teu corpo. Sentir o teu corpo no aqui e no agora. Que sentimentos e sensações tu estás trazendo para o teu corpo hoje. Porque tu já estás no campo. O campo do Pai. Nós já estamos aqui nessa energia, nessa egrégora da energia do nosso Pai. Então, lembra do teu Pai nesse momento. Respira fundo e traz a imagem do teu Pai. Qual é o sentimento? Qual é a emoção, imagem que vem a partir da imagem do teu Pai, a partir dessa palavra Pai? O que vem para ti? Talvez tristeza, dor, amor, solidão, falta, pena. O que vem da palavra do Pai? Agressividade, imposição, humilhação. Sem julgamento, apenas observe o que vem a partir dessa palavra, dessa memória Pai. Quando eu penso na palavra Pai, para mim vem ausência. Ausência, distanciamento, solidão. Ainda vem o sentimento, essa imagem do meu Pai. Beleza,
existência. O que vem para quê? Qual sentimento, qual memória, qual imagem, qual pensamento vem a partir do pai? Essas memórias, muitas vezes, vêm de experiência com a nossa referência masculina, especialmente com o pai. E para quem não teve pai, para quem não conheceu o pai, teve uma referência masculina na tua vida. Um tio, um avô, um irmão mais velho. Teve alguém que representou essa figura paterna para ti. Que imagem, que sentimento, que emoção vem a partir dessa referência? Na visão sistêmica, excluir o pai é cortar as próprias raízes. Como eu trouxe no começo, a gente corta as nossas raízes do agir, do provimento, da prosperidade. E o pai representa a força de ir para o mundo, o impulso para realizar e prosperar. Então, quando nós rejeitamos o pai, a figura do pai, que não precisa ser necessariamente o pai biológico, mas a figura paterna, inconscientemente, nós bloqueamos o nosso poder de ação, a nossa autoestima e a nossa prosperidade. É como dizer, eu não aceito a metade que me gerou. Eu não aceito esse lado meu. E isso gera conflitos internos, autossabotagem e estagnação. A gente sabe o que precisa fazer e sabe que aquilo vai nos levar para o próximo nível, mas não consegue fazer. Como se uma corrente invisível me puxasse. E aí eu procrastino. Tal procrastinação nada mais é do que isso. Quando a gente corta essa corrente, raízes do pai que nos nutrem para ir para a vida. E não se trata de concordar com o que ele fez ou deixou de fazer, mas sim de limpar o que ficou registrado no nosso corpo e no nosso inconsciente, para que nós possamos liberar a vida e prosperar. Enquanto a gente carrega esse passado, a gente permanece energeticamente presas ao Pai. É uma energia, um fio invisível que nos liga a Ele, que a gente fica dando passinhos para frente e passões para trás. E eu fiquei por muito tempo, assim, por mais de 30 não, mais de 20 anos, assim, presa energeticamente ao meu pai. Então, curar essa ferida rompe com um elo tóxico e nos permite seguir. A vida começa a fluir a partir do momento em que eu vou curando essa ferida, curando. Não é olhei uma vez para meu pai, fiz uma vez uma terapia e tô curada. São muitas memórias, camadas e camadas de memórias dentro de nós que vão se abrindo a partir dessas práticas que a gente faz, das aulas que trazem consciências e das práticas internas. Quando vem uma memória que eu nem lembrava mais, estava lá guardadinha no quarto escuro, e quando eu ativo, quando eu entro dentro disso, consigo ver. Aí eu consigo liberar essa energia, travando aqui fora um pouquinho mais. E aí a gente começa o quê? Atrair relações saudáveis, prosperidade. Quando nós acumulamos muitas cicatrizes dessa relação, a gente pode ter bloqueios profundos, seja pela ausência afetiva ou pela presença com energia rígida e flexível, ou por excesso do pai, por sentir pena do pai, excesso de intimidade com o pai. Tudo isso bloqueia a nossa energia de ir para a vida. Então, um pai ausente, ele pode gerar insegurança, dificuldade para realizar, medo de agir, aquela pessoa que tem muito medo, sabe? De tudo tem medo. Tudo depende da que o outro diga para onde ela deve ir, como ela deve fazer. Ou no extremo oposto, um impulso exagerado de trabalhar, de lutar para compensar a fragilidade dessa referência. Isso leva à exaustão. Então, a gente trabalha sem pausa, sem parar. Porque existe ali algo para ser compensado, a gente está buscando uma compensação. Então, o pai,
É o nosso primeiro amor. Mesmo que a gente tenha raiva, tenha ódio, o pai é o nosso primeiro amor. E ele influencia diretamente a forma como nós nos relacionamos com o masculino, ou seja, com os nossos relacionamentos aqui fora. Então, sentimentos de rejeição, quando não nos sentimos vistas por ele, refletem nas nossas relações amorosas. Então, geralmente, as primeiras relações vão ser referência com o pai. E muitas vezes a nossa criança interior, ela segue buscando a aprovação desse pai aqui fora, nos relacionamentos. É que criando bloqueios inconscientes, atraindo parceiros emocionalmente ausentes, distantes, que rejeitam, que traem, que abandonam, ou a sensação de não ser suficiente para ser amada. Já te sentiu assim? Eu já, muitas vezes, muitas vezes. O meu primeiro relacionamento, inclusive, trouxe exatamente isso que está trazendo aqui. Essa falta do meu pai fez com que eu fosse buscar fora esse amor. E claro, foi um amor totalmente descompensado. Totalmente descompensado. Tudo isso que eu falei aqui aconteceu no meu primeiro relacionamento. Pela ausência paterna. Eu tinha o pai físico, mas não tinha o pai emocionalmente disposto para se relacionar comigo. E isso causa um vazio interno que a gente vai buscar preencher com coisas. Com bebida, com comida, com relacionamentos tóxicos, com excesso de trabalho. Então, além disso, nós carregamos memórias da nossa ancestralidade masculina, que influenciam padrões, como eu disse, de vícios, perdas financeiras, escassez, depressão, frustração e sentimentos de incapacidade. Era exatamente assim que o meu pai vivia. Descrevia aqui o meu pai. Por quê? Porque ele tinha essas mesmas pautas com o pai dele. Então, quando o pai não assume o seu papel de pai, quando ele abandona emocionalmente, ou quando a mãe transmite para o filho que nada de bom vem daquele pai, é comum que a criança tome as dores da mãe, tentando compensar essa ausência. E essa criança cresce identificada com as dores da mãe e se sentindo responsável pelo bem-estar dela, acreditando que só pode viver livre quando ela estiver feliz. Essa missão é uma fantasia. Nenhum filho pode preencher as necessidades emocionais de um pai ou de uma mãe. Mas quem nunca tentou fazer isso? Quem nunca tentou compensar? Quem nunca tentou deixar o pai bem? Quem nunca tentou deixar a mãe bem? E isso causa efeitos para nós. Deixa eu botar aqui a nossa imagem do dia, nossa imagem da nossa aula para ativar essa força, a força do pai. Então, o pai representa a força de ir para o mundo, de realizar, de prosperar. O pai é exatamente isso. A criança, a menina dentro de nós, ela vê o pai como meu pai, meu herói. Mesmo que seja o contrário, ela espera isso do pai. Então, nesse lugar, o filho ou a filha, ela se torna indisponível para a prosperidade pessoal e relacional. Ela fica presa, emaranhada com o relacionamento dos pais. Mesmo que hoje a gente esteja adulta, que a gente diga que não conscientemente, inconscientemente a criança ficou presa lá. E é nossa responsabilidade hoje resgatar essa criança para tomar a própria vida. Ir para a própria vida muitas vezes com culpa. Então, para que a gente flua, para que a nossa vida flua, a gente precisa devolver aos pais os assuntos que pertencem a eles. O relacionamento deles com ele, o relacionamento deles entre o casal, entre o pai e a mãe, o relacionamento deles com os pais deles. Então, independente de como se relacionam, a vida só existe pela união dos dois, do pai e da mãe. E ambos precisam estar em um bom lugar no nosso coração, para que a gente possa prosperar. Mas é claro que isso é
é uma jornada, não é algo que acontece assim. A gente precisa ir trabalhando camadas e camadas e camadas, e quanto mais a gente vê a vida prosperando aqui fora, fluindo aqui fora, significa que a gente está curando essa ferida interna. Então é necessário que nós nos demos permissão para seguir e deixar com os pais o que é deles. O bloqueio financeiro muitas vezes vem dessa figura, pai. Não é sobre a pessoa dele, mas é sobre o que ele representa, o que eu sinto, o que eu penso internamente, inconscientemente em relação ao pai. O pai é o mundo, é o progresso, o trabalho, a prosperidade. Então, quando nós temos mágoas, ressentimentos, julgamentos, crítica, quando eu ainda excluo o meu pai, ou por excesso de pai, por apego de pai, por ser aquela confidente que ouve o pai, que dá conselhos para o pai, que recebe conselhos do pai o tempo todo depois de adulta. Isso tudo fecha o nosso fluxo da abundância e da prosperidade. O pai não é amigo do filho, o pai é pai. Existe uma hierarquia em relação ao pai e o filho. Só entre amigos a gente troca igual. Entre o pai, não. O pai dá a vida e o filho vai para a vida. Não ouve com as confidências, as queixas do pai, porque isso pesa para o filho, isso pesa para nós. Mesmo que conscientemente a gente diga que não, inconscientemente sim, porque a gente quer solucionar o problema do pai. A gente quer resolver. E criança não resolve o problema de adulto. Então, na relação com o pai, eu sempre me coloco como criança. Mesmo que o pai esteja vivo ou esteja morto, é o que eu penso e que eu sinto. É como eu vejo aquele pai aqui dentro de mim. Eu vejo meu pai como fraco, como omisso, como coitado. E isso vai pesar na nossa vida hoje adulto. Se eu vejo meu pai assim, isso vai pesar na minha vida. E eu vou para a vida fracassar na prosperidade financeira e nos relacionamentos amorosos. Então, por mais que a gente se trabalhe, algo invisível sabota, como se o sucesso se afastasse da gente. A gente faz, trabalha muito e nunca, o dinheiro nunca fica. Ou ele entra pouco, ou ele entra muito e sai muito. Porque eu preciso olhar para essa relação com o meu pai. O dinheiro é pai. Dinheiro vem com a energia do pai, ele fica com a energia da mãe. Porque a mãe acolhe, protege, cuida do dinheiro. Olha para o dinheiro, se relaciona com o dinheiro. O pai traz o dinheiro. E a mãe administra o dinheiro. Então, essas relações são fundamentais para a nossa abundância, para a nossa prosperidade. Porque, no fundo, a alma espera uma reparação. Porque quando a gente tem problemas com o nosso pai, a gente ainda está esperando algo deles. Por isso o dinheiro não fica, ou por isso o dinheiro não flui. Eu estou esperando talvez um pedido de desculpas, de reconhecimento, de amor, de cuidado, e que talvez nunca venha. E eu fico esperando que aquilo aconteça, mesmo que eu não tenha mais o pai. Eu ainda quero esse perdão, esse pedido de perdão, ou a presença que não teve. Então, enquanto essa parte minha espera, persiste, eu não cresço, eu não prospero, porque eu ainda estou olhando para trás, esperando algo. E isso é inconsciente. Esperando um afeto, esperando que fosse diferente. E não vai ser. Não vai mudar mais. Foi como foi. Então, existe também a lealdade inconsciente. Se ele não teve, eu também não posso ter. E aí entra a pena. Quando eu vejo o meu pai como pequeno, como coitado, ele não deu conta, ele não prosperou. Ou ele foi uma pessoa boa demais, maravilhosa demais, e ninguém bate meu pai. A filha que vê o pai como meu pai, o meu herói, nenhum homem vai ser suficiente para essa filha. Eu fiz um atendimento essa semana que foi exatamente esse caso. A cliente é uma empresária, tem uma empresa que está fracassando cada vez mais.
Uma empresa que tem um nicho muito bom de prosperidade, ela está num lugar muito bom, porém o pai dela faleceu já tem 20 anos, ela não se desvencilhou desse ela até hoje, ela chora, porque o pai, meu herói, o pai era o pai que todo mundo idolatrava, a cidade toda idolatrava, porque o pai era aquele que servia todo mundo, tirava dele para dar para os outros. Então, ela acredita que para ela ser boa, ela precisa ser igual ao pai, fazer igual ao pai, tanto que as colaboradoras dela, ela se doa demais. E dentro de, nós vimos na aula anterior, dentro de uma relação de iguais, precisa ter o equilíbrio entre o dar e o receber. Se eu só me dou, me dou, me dou, se eu só dou, eu vou perder. Vai ficar em falta para mim. E aí vem os efeitos, doença, falta de prosperidade financeira, relacionamento amoroso fracassado. Porque eu estou em uma relação de iguais, eu não estou recebendo, eu só estou dando. É o que está acontecendo com ela, com as colaboradoras dela da empresa. Ela doa demais porque ela viu o pai doando demais. Sendo idolatrado pela cidade, uma cidade do interior pequena, que o pai era o exemplo. E hoje ela vive nessa espera do pai, querendo, na verdade, ser igual ao pai, para receber a aprovação do pai. Então, se ele não teve, ela também não pode ter, mesmo que para ela a prosperidade esteja aqui, ó, na frente dela. Olha quão forte é isso, como a gente precisa olhar para essas lealdades, para se desvencilhar, olhar para essas lealdades, olhar para as dores da nossa criança, para poder curar e prosperar de fato. A gente quer romper com o ciclo da escassez, da falta, da dor, a gente precisa olhar inevitavelmente para essas relações, que é pai e mãe, é a raiz de tudo. Senão a gente continua mantendo ela, e a gente continua punindo a nossa própria vida, a vida dos nossos familiares, nossos filhos, nossos parceiros, por conta dessas lealdades, dessas dores não curadas. Então, prosperidade, ela não reconhece órfãos emocionais. Ela se curva diante de adultos inteiros, íntegros, pai e mãe, inteiramente bem dentro de mim, de um bom jeito, curando a minha criança, aceitando tudo como foi, honrando a minha história e a história dos meus pais. Aí sim, aí a prosperidade ela está disponível para mim. Então, o dinheiro flui quando nós assumimos o comando da nossa vida e rompemos com o ciclo de dor e de escassez. A cura começa com uma escolha. Então, tu pode olhar para o teu pai aí dentro agora e dizer internamente: tu é o meu pai. E eu tomo a vida exatamente como foi, exatamente como é. Imagina o teu pai à tua frente agora e diz para ele: tu é o meu pai. E eu tomo a vida exatamente como foi. Tudo como foi. Eu tomo a vida que tu me deste como foi. Ele fez o que pôde, com a consciência que ele tinha. E agora é nossa responsabilidade assumir o controle e criar uma nova história. Criar a minha história e não repetir a história do meu pai. Não repetir o ciclo de falta, de escassez, de dor do meu pai. E é isso que leva muitas mulheres não conseguirem sustentar relações saudáveis ou manter a presença afetiva com maturidade. Muitas vezes isso é reflexo, não reflexo daquilo que não foi resolvido com o meu pai. Então, uma mulher desconectada do masculino interno tem menos força e maturidade emocional para se manter disponível em um relacionamento. É aquela mulher que vai ser submissa, que vai aceitar tudo do parceiro, tudo que ele faz. Ela não consegue dar limites, ela não consegue colocar ordem na relação, e a ordem vem da relação com o pai. É aquela mulher que faz tudo para o parceiro e aceita tudo do parceiro. Porque ela está desconectada. Ela carrega feridas ainda da criança interior, vazios de afeto, exclusão ou dores herdadas.
da mãe em relação ao pai, muitas vezes ela toma a dor da mãe para ela. E isso pode ser lá, que veio lá, ó, da parte da fase intrauterina, que a criança estava lá e a mãe tinha problemas com o pai. E a criança absorveu tudo aquilo. Todas as dores da mãe ficaram ali nas células impregnadas. Portanto, a gente precisa olhar para isso, perpetuar, a gente parar de perpetuar os padrões de dor da geração. E o convite aqui é que nós, mulheres, possamos encarar as nossas próprias dores em relação ao masculino, assumir a responsabilidade pela nossa parte, reconhecer o sofrimento que também existe nos homens e abrir espaço no coração para permitir que os filhos tenham acesso a esse pai. Porque quando a gente continua com essas dores, com essas faltas, com esses ressentimentos, mágoas, raivas em relação ao masculino, a gente vai dar isso como herança para os nossos filhos. Não vai dar a permissão para os nossos filhos ir em direção ao pai. E isso traz consequências para os filhos. Então, para a gente libertar as próximas as gerações, e nos libertarmos também, a gente precisa olhar para isso com consciência e transformar essa relação externa, transformando o sentimento em relação ao masculino. Então, nós, mães, somos pontes de acesso ao pai. Quando a gente honra essa ponte, a vida volta a fluir, a vida volta a prosperar. Então, aqui algumas perguntas para ti. Como que foi a relação com o teu pai? Como que foi a falta dessa relação, talvez? O que tu sentiu? O que tu sentiu lá na infância? Como tu te sentiu em relação à presença ou à ausência do teu pai? Isso é importante. Importante anotar essas perguntas para trazer consciência para o nosso cérebro conectar com essas memórias, para que a gente possa fazer a cura dessas memórias. O que que tu aprendeu sobre homens a partir da relação com o teu pai? Eu aprendi que homem não protege, que homem não provê, que homem não cuida. Eu aprendi só o pior em relação ao meu pai. Portanto, isso eu fui atrair exatamente aquilo. A minha criança deu o significado do pai para o masculino. Homem é isso. E se homem é isso, eu vou atrair para me relacionar com isso. O que é que tu aprendeu sobre homens a partir da relação com o teu pai? A partir de como a tua criança viu, ouviu e sentiu em relação ao teu pai. Quais mágoas, dores ou expectativas tu ainda carrega? Existe algo ainda que tu guarda, que não foi dito, que não foi liberado aí? Isso é importante, muito importante. O que ficou dessa relação que tu gostaria que tivesse sido dito ou que tu tivesses dito ao teu pai? Que tu esperava que ele tivesse feito, que talvez tu ainda espera? Que ele tivesse te protegido, te cuidado? Que ele tivesse sido presente? Que ele tivesse dito que te amava? O que tu espera ainda, inconscientemente, do pai? De que forma essa relação influenciou os teus relacionamentos e a tua prosperidade hoje? Como que ela influencia hoje? A minha relacionou de todas as formas negativas, tanto nos relacionamentos quanto na minha prosperidade, de ir para a vida, de fazer. Eu era aquela mulher estagnada, que estava esperando que alguém fizesse isso. Tenho saudades do meu pai, ele representa tudo emocionalmente. O vida dele foi precoce. Exatamente, viu? Exatamente isso. É muito importante, muito necessário que nós vivenciemos esse luto no corpo, essa falta, essa ausência.
porque isso fica reverberando na nossa vida ainda na fase adulta. Eu também, o meu pai faleceu, eu tinha 17, acho que era 17. E eu não presenciei a ida dele, porque naquele momento eu já tinha muita mágoa, muita falta, muito ressentimento. E quando ele estava lá na UTI, eu não fui. Eu não entrei para vê-lo, para me despedir. E energeticamente eu ainda fiquei presa a ele pela falta da despedida do meu pai. Ainda existia uma barreira. E quando eu fiz a experiência da medicina da floresta, eu fiz exatamente para olhar para a minha prosperidade, porque ela estava totalmente travada. Quando eu fiz essa experiência, dentre várias imagens que vieram lá do meu inconsciente, a primeira imagem com meu pai foi esse momento. Foi o momento que ele estava na UTI e eu estava na porta do lado de fora e fui para casa. E aí, naquele momento, eu me vi do lado dele e segurei a mão dele deitado e ele me olhou naquele momento. Porque ali faltava o quê? A despedida. Faltava a minha despedida para que ele pudesse ir de fato. Na verdade, que eu pudesse me desvencilhar desse elo que ficou de dor, mágoa, falta, ressentimento, raiva. E ali eu cortei esse laço. Foi muito lindo. Jamais imaginei que isso pudesse acontecer, mas o quanto o nosso inconsciente guarda e como isso interfere na nossa vida hoje. Entende? Vou ligar a eles, olha, bem próximo. Olha só que incrível isso, de novo. Existe uma memória aí, nossa, exatamente. Então, tu não estás aqui por acaso. Me arrepiou aqui. E a gente vai trabalhar isso internamente. Precisa fazer essa despedida. E no final da aula, vou deixar uma tarefa para nós fazermos para o pai. Precisa fazer essa despedida tanto internamente, energeticamente, quanto conscientemente. A gente vai fazer isso, tá? Lembra se eu esquecer para eu te falar. Então, isso faz com que nós ficamos presas a esse passado e ainda recriando as histórias. Por isso que a gente repete os ciclos, por isso que a gente vai um pouquinho e volta, anda 2 passos, volta 5, porque existe ali algo que precisa ainda ser visto, ter, ter feito, fazer a despedida, a desconexão energeticamente. Então, é isso aí. Então, o que eu ainda espero que dele, que talvez nunca venha, talvez uma despedida, talvez um até mais, talvez um adeus. Então, a pergunta que fica é: tu tá pronta para aceitar o teu pai, para se despedir do teu pai, talvez? Aceitar ele como é e assumir o comando da tua vida, para se despedir dele e assumir o comando da tua vida. Então, qual o primeiro passo concreto que tu vai dar a partir de hoje para romper um padrão de escassez e relacionamentos tóxicos? Qual é o primeiro passo que tu vais dar a partir dessa aula de hoje para romper com esse padrão de escassez e dar o passo em rumo à tua prosperidade, em rumo à tua vida? Depois eu vou deixar essa pergunta de faltou a despedida. Uhum. Bora lá. Agora é o momento da gente despedir. Deixar o pai ir e principalmente te liberar para ir. A gente libera os nossos pais e também se libera. Não sei se tu chegou a ver o filme da... Ai, como é que é o nome? Wakanda para sempre, mas tem um nome que eu não lembro. Mas enfim, é isso. Não lembro agora do nome, que é maravilhoso, daquele cara, do ator principal que morreu, né? Não lembro do nome do filme agora, mas nesse filme existe esse momento de despedida. Ele vai encontrar o pai lá na árvore dos ancestrais, aquela parte incrível, maravilhosa. Ele vai encontrar o pai, quando ele morre lá, ou quase morre, lá na luta com um dos guerreiros. Ele vai para o lugar lá, para encontrar o pai lá na árvore, para assistir o filme. Aí é incrível esse filme. Exatamente, ali acontece o rompimento, a despedida, porque ele ainda tinha críticas em relação ao pai, julgamentos. E ali, quando ele encontra o pai e entende, se apazigua, ele volta. É mais ou menos isso que acontece com a gente, porque ele estava ali morto, o corpo dele estava morto.
E a alma dele foi em busca do pai, para fazer essa liberação, para ele voltar e conseguir prosperar. É exatamente isso que a gente precisa. Dar a liberação para nós mesmos, através da despedida com o pai. Mesmo que o pai esteja vivo, a gente tem que se despedir das expectativas, das faltas, dos ressentimentos, das mágoas, a gente fica presa a eles. Então, bora lá, que agora a gente vai ter a nossa técnica para liberar tudo isso. Porque a vida é agora. A prosperidade, a abundância, muitas vezes está aqui na nossa frente e nós estamos recriando histórias por conta desse elo, desse vínculo que ainda está ali invisível, fios invisíveis que ainda nos prendem a eles. Então, vamos lá. Agora a gente tem uma sequência de prática sistêmica. Então, eu vou pedir para tu te acomodar, ficar em um lugar ereto, aonde o teu corpo esteja confortável. Porque agora a gente vai fazer uma sequência de prática sistêmica para a gente liberar, tá? Vou fazer pai, mãe, criança interior, relacionamento, para a gente liberar e deixar ir o que ainda precisa, o que está aqui dentro e precisa ser liberado. Para que a nossa prosperidade, para que a nossa abundância chegue de fato. Então vamos lá, te convido agora a fechar os olhos. E se acomodar, descruzando pernas, braços. E vai respirando durante toda a minha condução. Foca na respiração. A respiração é a chave para a cura dentro de nós. Então, inspira, levando vida para dentro. E solta o ar, lentamente relaxando todo o teu corpo. Quando tu soltar o ar, relaxa o corpo. Isso, faça o teu som. Inspira, enchendo o pulmão de ar e solta esvaziando tudo, lentamente. E ao inspirar, ao levar o ar para dentro, imagine uma energia branca e purificadora. E vá permitindo que essa energia entre e se expanda para dentro de ti. E ao soltar o ar, solte tudo que precisa ser liberado. Respire e solte. Respira bem fundo. Imagine essa energia branca entrando pelas narinas e expandindo o teu pulmão dessa força. E ao soltar o ar, solta tudo que precisa ir. Tudo que precisa ser liberado dentro de você. Isso, inspira essa energia branca purificadora e solta o que precisa ir. Levando para dentro vida. E pense que cada respiração que leva o ar para dentro dos seus pulmões só é possível porque você tem vida. O sangue que corre pelas suas veias demonstra que você está viva. E essa vida que pulsa em você é fruto do encontro com o seu pai. Do seu pai com a sua mãe. Isso é fruto de muitos encontros antes deles. E vá se dando conta das conexões que vieram antes, a grandeza de cada uma delas, para que você chegasse aqui.
para que os seus filhos chegassem aqui. Isso. E nesse dia, você vai ao encontro do seu pai, no seu coração, se permitindo ser acompanhada pelo seu eu superior. Se conecte agora com o seu eu superior, com a fonte criadora de tudo que é. E ele é essa força. A força que pode te fornecer todos os recursos que você precisa para esse encontro agora. Vá respirando e se conectando com essa fonte. Diga com a força da sua mente, força criadora de tudo que é, que nesse exercício me seja mostrado tudo o que eu preciso para me entregar ao caminho sagrado do crescimento, da cura, do amor. Vai inspirando e expirando, lenta e profundamente, soltando as tensões e se colocando mais e mais presente para se ouvir, para se sentir, para escutar o teu profundo, escutando o teu corpo agora. E agora vá se imaginando em uma cachoeira grande, forte, robusta. E dessa cachoeira descem muitas águas. A força da natureza agora que faz presente. Observe as águas, a natureza, os detalhes e a sensação que te traz. Agradeça a fonte criadora por esse momento. Então você começa a andar nas águas dessa cachoeira. Sinta a temperatura da água e a força do seu fluxo. E enquanto você caminha, o seu pai vem em sua direção. Vocês se olham nos olhos, agora frente a frente. Apenas se olham. Afinal, o olhar revela coisas da alma. Enquanto vocês se olham, você sente que uma pequena mãozinha pega nas suas mãos. É você, criança. A sua criança se faz presente agora nesse encontro. E assim, a sua criança e o seu pai se olham demoradamente. Deixe que esse encontro aconteça dentro de você. Vá deixando que surja algo que precisa ser visto. O que a sua criança gostaria de ter dito ao seu pai? Esse é o momento dela. Diga a ele agora o que a sua criança gostaria de ter dito. A sua jovem, a sua adolescente. Talvez eu senti a sua falta, pai. Eu sinto a sua falta. Ficou tão vazio sem você. Talvez você precise dizer a ele: doeu muito, pai. Doeu muito. Por te amar tanto, é que doeu tanto. Ou talvez
Eu me aliei à minha mãe e passei a te ver com os olhos dela, Pai. Sinta o que vem do seu coração e diga para o seu Pai. Abre espaço para a sua criança se expressar agora. Lembre que ela tem a você. Tem mãos dadas aí junto com ela. Acaricie as mãozinhas dela. Diga para ela que é seguro se expressar. Vá respirando e sentindo. E depois que ela se expressar, se agache e dê um abraço acolhedor nela. Agradeça por ter vindo de tão longe e ter tanta coragem. E diga para ela, agora eu cuido do seu coração, minha criança. Obrigada pela sua coragem, por ter enfrentado tantas experiências. Muito obrigada. E nesse momento vocês duas voltam a olhar para o pai. E agora o seu pai não está mais sozinho. Ele também está de mãos dadas com a criança que um dia ele foi. E atrás deles, os seus avós se fazem presente. Contemple-os. Olhe para tudo amplamente e sinta o que se revela. O seu coração conhece a jornada do seu pai. Suas dores, seus vazios, os seus fardos, seus medos. Olhe com o seu coração a força que sabe dentro de você. Então você diz a esse homem comum: agora eu vejo você, pai. Eu vejo seu coração. Eu vejo a sua humanidade. Eu sinto muito se eu esperei mais do que você podia me dar. Agora eu vejo você. Obrigada por ter me recebido nessa jornada, com todo o fardo que lhe pesa, com todo o fardo que lhe pesou. E mesmo com todo esse fardo, você disse sim a esse grande poder, para que eu pudesse chegar. Muito obrigada, Pai. A vida basta. Eu agora abro mão do pai ideal, do meu desejo de que você fosse o marido ideal para minha mãe. Deixe entrar no meu coração, na minha alma, com todo o desafio que veio junto com a vida. Sim, Pai, com humildade eu me curvo, pequena, e recebo tudo que veio junto com essa jornada. O fácil e o difícil. Agora eu te vejo grande, Pai. Eu, a pequena. Eu vejo a tua força, a tua grandeza, a grandeza que vem junto com a ancestralidade. Eu deixo com vocês os efeitos dos seus atos e fico com o essencial, Pai. A vida. A vida basta. Obrigada pela vida, Pai. Eu te deixo em paz com a sua evolução, com os seus assuntos de alma, e me abro para tomar a tua força, toda a força que vem junto com a tua ancestralidade, para que as histórias de dor sejam a força e sabedoria dentro de mim. Obrigada pela vida, Pai.
Foi através da semente que você lançou nas terras férteis da minha mãe que eu cheguei. Muito obrigada. Com a minha vida, com a sua força em mim, com a força da sua ancestralidade em mim, eu agora me despeço de você, Pai. Eu te deixo ir, agora de um bom jeito. E agora eu te libero e me libero, Pai. Eu assumo o meu lugar no mundo. Sinta o que vem. Talvez eu queira dar um abraço no teu Pai. Esse é o momento de se despedir e deixar o Pai ir. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. A vida basta. Isso. A vida basta. E vai voltando. Respira fundo e vai voltando pro aqui e pro agora. Isso, respira. Voltando pro aqui e o agora. Como foi? O que veio a partir da prática com o Pai? Como tu está te sentindo? Respira. Isso. Deixa o pescoço, a cabeça. Vai voltando para quebrar o estado. Respira e solta. E agora eu te convido para mais uma prática sistêmica. A cura da ferida interna, da nossa criança interna. Respira fundo mais uma vez. Se sente confortavelmente. E coloca as palmas das mãos para cima. Pernas e braços descruzados. Feche os teus olhos. Inspira profundamente pelo nariz e solta o ar pela boca. Inspira enchendo o pulmão de ar e solta lentamente. E permita que essa respiração te acompanhe por toda a condução, por onde quer que você for. E vá sentindo o teu corpo, testemunhando as sensações, pensamentos, o que acontece aí dentro do teu mundo interior. Sempre inspirando e expirando. Inspirando pelo nariz o máximo de ar possível e solta o ar relaxando. E ao expirar, vá soltando as tensões, a agitação, soltando o que precisa ir, para que você vá tomando consciência cada vez mais e mais do que mora dentro de si, do que está aí dentro de si agora. Inspirando e expirando e soltando. Soltando os pensamentos, as sensações, as tensões.
E vá mergulhando nesse imenso espaço, sem tempo aí dentro de você. Sempre cuidando da respiração. E sinta nesse momento qual é a sua ferida. Que dor se mostra nesse momento? Que ferida ainda dói ou doeu muito? Se mostra nesse momento para você. Deixe que o teu corpo revele uma sensação, uma imagem, uma intuição. Perceba o que surge e deixe que ela surja sem julgamento. Apenas deixe que ela surja. Deixe essa ferida reverberar no teu corpo. Sinta. Inspirando e expirando. Talvez a sua ferida não tenha sido mencionada. Tamanha crueldade ou desumanidade que você ou a sua criança tenha sido submetida. Afinal de contas, você era tão pequenininha. Às vezes você viu a sua mãe ou seu pai chorar, tristeza, a dor de algum deles. E para você essa dor era insuportável. Observar a dor dos seus pais, tamanho amor, tamanha gratidão. Você queria que de alguma forma aquilo passasse para você. Talvez você tenha visto a sua mãe ser traída, ser humilhada, tenha presenciado algo muito difícil. Ou então, você viu alguém que você amava muito adoecer e partir. Ou talvez apenas a despedida da vovó e do vovô. Talvez ainda algo mais recente, uma dor adulta do seu relacionamento. Os relacionamentos com seus filhos, com seu trabalho. Sinta e deixe que ela se mostre para você. Ouça o teu corpo. Ele sabe que dor não te deixa seguir em frente. Olhe para ela agora. Dê um lugar. Vá se abrindo para senti-la. Para dar um lugar a ela, sem julgamento. Sem crítica, sem querer se livrar daquilo que quer ser visto, curado por você. A respiração é a chave para que você se mantenha consciente e movimentando a cura, a purificação das sensações, memórias, sentimentos, dores. Então, diga sim para essa dor. Sim. Em voz alta você diz sim. Dando um espaço para ela se mostrar, para ela ser vista e amada por você. Inspirando e expirando. E mais uma vez, diga sim. Olhando, sentindo aquilo que se revela, diga sim. E ainda que pareça estranho, dê um leve sorriso de canto de boca, mesmo que sem vontade, para essa ferida, para essa dor. Para essa dificuldade. Deixe que esse sorriso amplie e te leve a olhar para essa experiência com os olhos do coração.
com acolhimento, com compaixão, com abertura ao crescimento. Inspirando e expirando, sorria. E ao sorrir para essa dor, para essa ferida, para essa experiência, você também está sorrindo para si mesma, para a sua jornada, para o fácil e para o difícil, que vem junto com ela, para tudo que foi e tudo que é, para tudo que de alguma forma contribui com o teu crescimento, com a sua jornada. Sorria para si mesma. Sorria para a vida. Isso. Mantenha esse sorriso e fique o tempo que for preciso, para que essa ferida se sinta amada por você. Até que esse seu eu que vivenciou se sinta abraçada e acolhida por você. Isso. Todas essas práticas são determinantes para que a gente possa trabalhar a nossa liberação, para ir para a nossa própria vida. Liberação para relacionamentos mais saudáveis. E elas começam aqui, trabalhando as nossas dores, os nossos emaranhamentos. Então agora a gente vai fazer 6 práticas sistêmicas. E a partir dessas práticas, você pode descobrir como o teu passado, como foi o passado, o teu passado e o passado da tua família, da tua ancestralidade. E o objetivo dessas práticas é o desbloqueio do passado, para que a gente possa abrir espaço interno para o novo chegar. A gente precisa liberar dentro aquilo que muitas vezes a gente nem sabe que ficou bloqueado dentro de nós. A gente só consegue ir além quando a gente libera essa energia, esse sentimento, tudo que ficou aqui dentro, pedindo cura, pedindo transmutação, transformação. Então, através desses exercícios, a gente vai tomando consciência e muitas vezes alguma parte nossa ficou parado em algum momento da nossa história lá do passado. Em algum luto, alguma falta. E aqui a gente vai ter oportunidades para olhar para essas memórias, para que elas possam ser dissolvidas. E aí sim, a gente vai para a vida mais inteira. Então agora a gente vai fazer a prática para tomar a mãe. Fizemos a prática do pai, da criança, e agora a gente vai fazer a prática de tomar a mãe. Então tome mais uma vez uma respiração profunda e vá respirando durante toda a condução. A respiração é o canal essencial para o processo de cura. Então, inspira, enche o pulmão de ar e solta. Mantenha essa respiração. E vá mergulhando aí dentro para encontrar que ainda precisa de cura, que ainda precisa ser visto, olhado, a relação com a nossa mãe. Então vá sentindo e ouvindo o teu corpo e observando o que acontece no teu mundo interno. Sinta o ar entrar abundantemente e sair. Perceba que o ar entra pelas tuas narinas abundantemente. Quanta vida, quanta abundância se revela ao inspirar e expirar. Vida em abundância disponível. E vá reconhecendo no seu corpo e agradecendo pelo ar que você respira. Respire e sinta. Bem pronto. Sinta essa abundância que alimenta as suas células.
e te põe em pé, que faz o teu coração bater, que te permite experienciar a existência. Reconheça as melhores experiências que você já teve na vida. Talvez o nascimento de um filho, talvez o seu nascimento, a contemplação de um momento com alguém que você ama, a simplicidade de um momento, talvez com uma avó, um avô, alguém que vem à sua mente agora, um momento só seu, entre você e Deus. Sinta, visualize. Talvez o cheiro do bolo saindo do forno, uma viagem incrível, feliz. Ou ainda um momento de superação. Reconheça as melhores experiências que você teve na vida e as expanda agora. Sinta, vivencie o poder delas no seu corpo agora. Vá em busca dessas experiências, desses momentos felizes só seus. Eles só foram possíveis porque a sua mãe, a serviço de um poder maior, abriu espaço no corpo dela para você chegar. Correu risco de vida, te alimentou com os nutrientes do teu corpo. O corpo dela te deu vida através da vida dela. Ela e o sagrado unidos para você chegar. Sua mãe, a sua primeira casa. A primeira casa da sua alma. Um só coração. Batendo os dois, no início da vida. Pulsando vida. Busque essa experiência no seu coração agora. Você, a sua mãe e o sagrado, o divino. Isso, mãe. Isso exige coragem. E vá permitindo que tudo mais fique pequeno diante desse grande ser. Mãe. Mãe. Sinta a palavra mãe, o efeito dela na tua alma. Mãe. Eu fico com o essencial, mãe. Você é a minha primeira casa. O que você não pôde me dar, eu faço por mim e cresço. Assumindo tudo como força, como tarefa de alma. Eu te deixo em paz com a tua humanidade. A tua humanidade também me ensina, mãe. Me ensina o que eu posso ser e o que eu não preciso mais ser. Obrigada pela vida, mãe. E nesse momento dê uma inspiração profunda, levando vida para dentro e tudo mais que vem junto com ela. O fácil e o que te desafia. Expandindo o que te desafia, expandindo o teu coração para tomar tudo que vem junto com a vida. O fácil e o que te desafia. Sim, eu te reverencio. Reverencie o teu serviço para Deus, do jeito que pode ser, mãe. Assumindo tudo como força, como oportunidade de crescimento. Mãezinha, minha primeira casa. Quem tem restrições com a mãe, tem restrições com a vida.
Nenhuma relação dá certo se a relação interna com a mãe não dá certo. E a minha pergunta para ti agora é: o que tu vai precisar abrir mão para se apaziguar, para incorporar a tua mãe dentro de ti? Talvez a vontade de mudar a mãe, ou a vontade de salvar, de querer que ela seja melhor para ela mesma, melhor para ti. Talvez a rejeição, talvez a rigidez da mãe, o excesso de cobrança, o medo, a pena. À medida que tu rejeita a mãe, a tua mãe, à medida que tu rejeita algo dela, algo do destino dela, sente pena ou critica, desejando que ela seja ou fosse diferente, tu rejeita a ti mesma. Tomar a mãe para dentro da alma é um processo que a gente precisa exercitar diariamente, internamente e externamente. As cobranças que a gente tem em relação à mãe são as cobranças que a gente tem em relação a nós mesmos. Nós somos rígidas demais conosco, exigente demais conosco, querendo perfeição, exigindo perfeição, linearidade. Isso tudo fala que ainda temos falta em relação à nossa mãe, que ainda temos exigências em relação à nossa mãe. A gente precisa ir curando essa relação, nos apaziguando conosco primeiro, em quem nós somos, com a nossa imperfeição, com aquilo que a gente dá conta de ser e fazer nesse momento, sendo mais amorosa, compassiva, generosa com nós, com as nossas falhas, dando leveza. Quanto mais leveza nós nos damos, quanto mais nós nos apaziguamos conosco, nos dando leveza, mais nós vamos curando a relação com a nossa mãe. Então, agora a gente vai fazer a prática sistêmica do encontro com os pais e o destino. Então, feche os teus olhos mais uma vez. E respira profundamente. Respirando durante toda a prática. Lembra de respirar. Feche os teus olhos. E nesse momento, vai ao encontro dos teus pais, aí dentro de você. Isso. Então, visualize os seus pais aí dentro. E atrás dos seus pais, imagine, sinta, perceba uma grande força. O destino deles, atuando por trás deles. E ao contemplar os seus pais, contemple também essa grande força. Sinta como essa grande força olha para você. Como o destino dos seus pais olha para você. Talvez você tenha tentado carregar as dores dos seus pais, assumir algo do destino deles, e isso te pesou muito. E ao tentar retirar algo que pertence ao destino dos seus pais, sem saber, você também retirava a dignidade deles, por carregar os assuntos de alma deles. Então, nesse momento, você diz a eles: eu me curvo com humildade. É pesado demais para mim. Eu me curvo com humildade. Assim, vocês permanecem na grandeza de vocês. Eu só tenho força para carregar o que é meu. Eu sou pequena aqui. Eu abro mão da minha arrogância
o meu amor cheio de sacrifícios. E agora eu entrego a vocês, pai, mãe, eu entrego a vocês o destino de vocês. Impotente, pequena, vá curvando essa cabeça e visualizando essa reverência. Reverência aos teus pais e ao destino deles. Aqui eu sou pequena. Eu deixo com vocês o que pertence a vocês. Isso. Vai voltando. Respira fundo e solta. E agora nós vamos fazer uma prática do relacionamento amoroso. E aqui tu vai olhar para a tua parceria amorosa. Fecha os teus olhos e inspira mais uma vez profundamente. A respiração é chave de cura. Vai inspirando e expirando. E nesse momento, olhe para o teu parceiro. Isso, visualize ele à sua frente. E logo após, olhe para a direita, para os seus pais. Os pais do seu parceiro. Vivencie mais uma vez o processo do concordar com o amor dos seus pais, inspirando e expirando. Sinta, perceba e visualize o seu parceiro diante de você. E ele também olha para a direita, para os pais dele. E vivencia de novo o processo de tomar o amor dos pais. Deixe que isso aconteça dentro de você. Olhe para os seus pais. E olhe para os pais dos seus pais, para os seus ancestrais. Olhe para o seu parceiro e atrás dele, olhe para os pais dele, os ancestrais dele. E veja tudo que eles lhe deram. Como ele se enriqueceu com tudo isso. Tudo e todos que abriram as portas da vida para eles. Muitas histórias. Muitas histórias. E de repente algo muda na relação de vocês. O seu parceiro aparenta estar de uma outra maneira, pois o amor dos pais dele se manifesta nele. Ao mesmo tempo, veja também o lado difícil que pesou em você e nele. Veja como algo que cada um de vocês tomam para si, como uma força. E o que precisa ainda ser deixado ir. O que parecia tão pesado, agora permanece fora. Então vocês se olham nos olhos e dizem sim. Sim um para o outro. E também me sinto muito por todas as vezes que faltou dizer eu sinto muito. Inspirando e expirando, deixe vibrar em vocês essas duas palavras. Eu sinto muito.
E sim, tomando o outro como ele é, com todo o desafio que vem junto. O diferente que traz crescimento para a relação de casal. Sim, eu assumo tudo como algo que me amplia. Sim, inspirando e expirando, assumindo tudo como algo que te amplia, que te engrandece. Isso. Respira e solta, e vai voltando. Agora nós vamos fazer um exercício da inclusão dos excluídos, para dar um lugar a tudo e todos do teu sistema familiar que foram excluídos e precisam ser vistos. Então, te coloca em presença para sentir, para ouvir, para ver quem se apresenta, que ainda precisa de um lugar aí dentro. É excluído, é esquecido, precisa ser incluído, seja mais inteira na vida, vá mais incluído na vida. Então vai respirando e expirando, se conectando com o teu sentir. Sentindo o teu corpo se colocando em presença, inspirando e expirando, sem pausa. Mais uma vez observando o teu mundo interior, como tu te sente. E conhecendo que todos aqueles que vieram antes, todos aqueles que vieram antes de nós, um dia pisaram essa terra, moram dentro de nós. Sinta-os agora, dentro de você. Basta a sua intenção. Então vai inspirando e expirando e reconhecendo a presença de muitos, os vivos e aqueles que se foram. Todos fazem parte, todos te habitam. Reconheça a presença dos excluídos, dos esquecidos, dos rejeitados. Isso, principalmente dos não nascidos. Todos são vistos agora pelo teu coração e também te olham. Vai inspirando e expirando, se abrindo para tomar tudo e todos. Reconhecê-los dentro de si, sem julgamento. Nesse momento, imagine uma luz recaindo sobre todos eles. E assim nos entregamos a um poder maior. Entregamos todas as histórias difíceis a essa luz. E confiamos em seu poder curativo. Esse movimento possui um efeito forte em nossas vidas. Estamos livres do nosso futuro quando nos curvamos perante a tudo e todos, do jeito que for. Quando damos luz, na presença dessa luz, tudo é amor. Tudo é compaixão, respeito, gratidão, graça. Então expanda essa luz agora e aumente, inspirando e expirando. Sinta os efeitos dela dentro de si. E aqui algo novo inicia para você. Isso, inspirando e expirando. Isso. Mais uma vez. Inspirando e expirando. Isso.
Continua respirando e agora nós vamos fazer a prática sistêmica de quebra de padrões, para romper com essas lealdades invisíveis daqueles que vieram antes de nós. Então enche o pulmão de ar e solta e vai inspirando e expirando em presença, mergulhando dentro de si a cada respiração. E mesmo que a tua mente te leve para longe, traga ela de volta. E encontre dentro de você agora aqueles que não prosperaram, aqueles que tiveram dificuldade com o dinheiro, pais, tios, avós, bisavós. Sinta, perceba, visualize o que eles carregavam. Quais crenças em relação ao dinheiro eles carregavam? Quais dores, quais medos, quais dificuldades eles carregavam? Quais pesos? Deixe que o teu coração olhe para isso e te mostre. Algo da alma se revela para você agora. Então diga para eles: por amor a vocês, eu também não me sinto merecedora de ganhar dinheiro. Eu tenho medo de ser diferente de vocês. Por amor a vocês, eu não me sinto merecedora de usufruir, de ser abundante, de ter o dinheiro em abundância. Por amor a vocês, eu não me sinto merecedora de brilhar e prosperar. Eu tenho medo de fazer sombra em vocês. Esse é um jeito de demonstrar o meu amor a vocês, perpetuando as dificuldades, as dores, sendo como vocês. Sinta agora o que se mostra para você. Perceba como eles ficam quando te ouvem dizer que esse é o seu jeito de demonstrar amor por eles, sofrendo como eles. Sinta se fica leve ou pesado para eles. Permita que o teu coração te mostre como eles se sentem, o que eles querem, desejam para você. E esse é realmente um bom jeito de demonstrar amor por aqueles que abriram as portas da vida para nós. Então, talvez agora você possa dizer a ele: agora eu entendo. Eu posso demonstrar o meu amor por vocês de um jeito diferente. Peço que me abençoem e me vejam com bondade, se agora eu me viro de costas para seguir a minha própria vida e fazer algo bom dela, em honra a vocês que trilharam o caminho mais difícil. Por favor, me abençoem e me vejam com bondade. A minha vida é continuidade da vida de vocês. Então, em honra a vocês, eu faço um pouquinho diferente e deixo um pouco mais leve, mais próspero por nós, para nós. Por favor, me abençoem. E o que quer que eu experimentar de prosperidade, eu dedicarei a vocês também. Pois a minha prosperidade e abundância não começou aqui.
Eu trago vocês aqui no meu coração para usufruir de uma nova vida. Respire e sinta o que vem deles para você. Tome para dentro da tua alma o que se move. O que vem deles. Isso, respire, solta. Por favor, me abençoem. E agora eu sigo o caminho da minha abundância, da minha prosperidade, com a força de vocês, com a bênção de vocês. E se veja caminhando pelo caminho da tua própria vida, um caminho de luz, de abundância, de prosperidade. E se vai voltando do aqui e o agora. Isso, mexendo o corpo, saindo desse estado interno e voltando para o estado externo, do aqui e agora. Então agora nós acabamos de vivenciar uma aula poderosa do Pai das meditações sistêmicas, o poder das meditações sistêmicas. Como vocês estão se sentindo? Qual a prática que mais te impactou? Qual delas mais tocou aí dentro do teu coração? O que você sentiu no teu corpo? Quais delas mais te impactou? A que mais me impactou hoje foi a da mãe. Foi de deixar ir. Eu senti direitinho meu lado, o lado que eu sinto a minha mãe. Porque nós temos os dois lados, né? O lado masculino e o lado feminino. Em cada um é diferente. Tu tem que entender e observar qual é o lado que tu sente o teu pai, qual é o lado que tu sente a tua mãe. Talvez na prática de ver os pais atrás, daí tu visto qual lado estava o teu pai, qual lado estava a tua mãe. Meu lado direito é o lado do feminino. Eu senti direitinho meu pé sentar muito na hora da prática, de deixar com eles o queda deles. Olha como as práticas são poderosas. Porque nesse momento, claro que eu tenho internamente o meu pai, mas eu tenho externamente viva a minha mãe. E a minha mãe, ela está, como eu já falei em outras aulas, ela está nesse movimento de morte. Então, a minha consciência constante é observar as minhas posturas com a minha mãe, internamente e externamente. Então, olha que interessante, e o pé representa o quê? Pé representa o caminhar pela vida, o direcionamento pela vida, e não foi em vão que o meu pé esquentou. O meu pé, eu não sei somente o pé do lado direito, todo esse lado aqui ficou, o corpo se sentindo como um formigamento pelo lado da mãe. Então, eu preciso trabalhar isso sempre com autoconsciência, o que eu penso, o que eu sinto da mãe, e observar os meus caminhar em direção à vida ou em direção à morte. Lindo, Mara. Uau! Olha que incrível que se mostrou para ti, Mara. É isso. Ui, viu aqui? Exatamente. Eu descobri a importância de fazermos as práticas, porque só nas práticas a gente consegue sentir e visualizar quem mais sofreu, quem mais passou por pesos, dificuldades na vida amorosa, na parte financeira, autocuidado, em se amar, em se priorizar. Então, são lealdades que a gente tem com elas. E é muito profundo. As nossas lealdades com as mulheres da nossa geração é muito inconsciente, muito profundas, e a gente precisa trazer consciência o tempo todo das nossas posturas. Se eu estou seguindo elas ou se eu estou fazendo um caminho diferente. E não fazer esse caminho diferente traz culpa, traz medo, traz o sentimento de inadequação, de rejeição, de estar fazendo diferente delas, mas a gente faz mesmo assim. Mesmo com esse sentimento que nos gostou, que ele vai se desvencilhando. Então, nós estamos muito conectadas. Não foi à toa, né, por acaso que tu estás aqui.
Porque, sim, ainda o meu também é do lado da minha mãe. Preciso me curvar a ela com o peso do destino dela. Foi exatamente aquela prática que mais me tocou. O destino dos pais, deixar com eles. Então, falou comigo que eu preciso ir para a vida, caminhar com o meu destino, mesmo me sentindo culpada. E eu observei que eu estava auto-sabotando, principalmente a parte profissional e financeira. Eu estava sabotando oportunidades que estavam vindo, e agora eu estou aqui com vocês nessa parte. Porque ainda é o deixar com a minha mãe o que é dela. Deixar com ela o peso do que ela está vivenciando nesse momento. Talvez ela, talvez as outras que vivenciaram antes, a avó, com certeza a mãe da minha mãe passou pela mesma questão, ela também morreu de câncer, foi também algo sofrido. Então agora eu faço diferente. Eu vou para a vida, eu escolho a vida, eu escolho a prosperidade. O relacionamento comigo primeiro, porque a partir de mim todo outro vai ser próspero. E aí o dinheiro chega, o relacionamento saudável chega, todo o resto chega quando eu escolho ir para a vida e caminhar pela vida fazendo diferente, escolhendo um novo caminho. E a minha lealdade na parte do masculino é em ser vista. Eu estou sempre tentando, de uma maneira ou outra, sabotar o ser visto. Eu tenho que ter consciência e fazer diferente. Eu tenho que aparecer, eu tenho que me mostrar em palestras, no Instagram, enfim, fazer vídeos, mesmo que isso me traga um desconforto e traz muitas vezes. Eu tenho que fazer diferente. Romper padrões, que foi a nossa última prática, vem internamente, mas vem do fazer diferente. Eu sei que é muito assim, e isso me dá, eu faço diferente. Uau, Gilmar, que incrível percepção. Olha aí, olha que incrível. Nossa, muito bom, muito bom. Agora é isso. Agora é deixar ir essa autoculpa, a gente fica se punindo, que foi o que eu trouxe lá no começo. A gente fica se punindo através das posturas, se maltratando. A culpa traz a autopunição. E a gente continua naquele relacionamento, nos punindo, não se permitindo ser feliz. Porque quem tem culpa não merece ser feliz. Quem tem culpa tem que ser castigado. Antigamente era assim, né? Quem errava, quem fazia algo errado, ficava de castigo. E a gente continua fazendo isso conosco. Olha que incrível as percepções. Maravilhoso demais isso. Então agora é fazer diferente mesmo com culpa. Se dar permissão para ser mais leve, para receber da vida o melhor, porque é a gente que não se dá essa permissão por culpa, por lealdade, por dores. Agora é fazer diferente tudo isso. Então, que maravilha. É isso, a gente vai fundo na cura quando a gente olha para essas memórias, para esses sentimentos, e a gente vai curando tudo isso. Então, como eu tinha dito, a nossa tarefa da semana é escrever uma carta para o pai. Escrever uma carta falando para o pai tudo que sentiu falta, tudo que sentiu dor, tudo que esperava ainda do pai, e depois, pelo que é grato pelo pai, e se despedir dele. Nós fizemos aqui essa prática interna, e agora a gente vai conscientemente. Todos os dias dos pais eu faço isso, todos os dias. Todos os anos, no dia dos pais, eu pego o toque do meu pai, e escrevo, e aí eu sinto ali o que eu ainda sinto. Porque não é, fiz agora, não tem mais. Todas as vezes eu olho e sinto se eu estou mais na falta ou se eu estou mais agora na gratidão. Se eu continuo mais na falta, aqui fora na vida, eu vou estar sempre olhando para a falta. Eu era uma mulher exatamente assim. Eu entrei no meu relacionamento, nada era satisfatório para mim. Eu estava sempre insatisfeita com o meu parceiro. Na verdade, eu estava insatisfeita com quem? Com o meu pai. Eu queria um pai ali. Eu busquei no meu parceiro um pai. Então, nada do que ele fazia era satisfatório. Eu estava sempre reclamando, sempre era. E, claro,
pesava no rosto dele, extremamente. Então, todo ano, todo dia dos pais, eu escrevo uma carta pro meu pai, eu pego fotos, eu pego fotos e vou vendo o que eu tô sentindo. E aí eu visualizo ele de novo. Olho, e aí eu vejo, eu tô sentindo mais falta ainda ou agora é mais gratidão? Eu me sinto mais grata, mais crescendo. Quando eu olho para ele, eu ainda sinto peso, ainda sinto falta, ainda sinto inflamação. E aí eu escrevo aquilo que eu tô sentindo, eu falo. Eu sinto falta, tu fez isso, eu me senti assim. Aí depois eu também a parte grata, eu escrevo momentos que eu lembro que a gente teve momentos bons, que ele nos levava no parque, nos levava para comer pastel com Coca-Cola, nem era Coca-Cola na época, acho que era Pepsi. Ou seja, eu vou nutrindo, entende? Eu vou curando a criança da dor dela e vou nutrindo a relação de gratidão. Então, essa é a tarefa para vocês essa semana, amanhã, hoje, enfim, faça. E vocês vão ver isso se desfazendo cada vez mais e mais. E a cura que agora vai acontecendo. Certo? Maravilhosa. Muito obrigada, Gilmara, pela tua presença. Não é por acaso que estamos aqui nos curando. Nós temos uma história muito parecida. Nada por acaso. Muito obrigada. Beijo grande no teu coração. E eu vou colocar uma prática sistêmica lá na nossa comunidade. A gente está trabalhando essa semana ainda mais com pai. Maravilhosa. Beijo. Fique com Deus. Excelente final de semana, excelente dia dos pais. Internamente, para quem não tem pai presente como nós temos. E externamente, internamente, para quem tem o seu pai presente vivo. Beijo muito grande.